A hora são 7h38, 24 graus. Começa o Emoção, Afeto, Comportamento desta terça-feira, 25 de março de 2025. Telefones já estão liberados: 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923 e o WhatsApp 991629943. Doutor Érico, boa noite. Boa noite, Tibola, boa noite o pessoal de casa. Hoje estamos começando o programa um pouquinho mais cedo, em função da jornada esportiva, às 21 horas, né? Trazemos um assunto bem importante, um assunto bem sério, que tem sido um motivo de preocupação da população do estado, da classe do agronegócio, em função das recentes estiagens, das recentes enchentes também, que o estado do Rio Grande do Sul foi assolado. E recentemente, na última Expo Direto, né, houve no dia habitual da audiência pública do Senado, no último dia da Expo Direto, foi apresentado um relatório da Farsul sobre as perdas na agricultura gaúcha e as propostas de renegociação. Então esse é o assunto de hoje, é um assunto importante, necessário, para vislumbrarmos saídas, possibilidades imediatas a médio e longo prazo para o agronegócio no Rio Grande do Sul. Estão conosco novamente, para nossa alegria, a Fabiana Venzon, que é gestora estratégia de agronegócio, produtora rural, o Marcelo Schwalbert, que é superintendente administrativo financeiro da Cotrijal, essa nossa potência aqui, a cooperativa da região, e também produtor rural, estarão conosco nessa noite conversando sobre esse assunto tão importante. Iniciamos com as damas primeiro. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite, conversando sobre esse assunto. Marcelo, seja muito bem-vindo, hoje oficialmente convidado. Né? Boa noite, Érico. Boa noite a todos. Para nós é um prazer poder estar participando com vocês aí. Perfeito. Quem sabe começamos, Fabiana, por esse relatório da Farsul, que a rádio divulgou dias atrás, eu também escutei. O que esse relatório sinaliza, assim, para a economia gaúcha? Porque se o campo perdeu, se o campo não produziu a menos, só o agricultor perde. Não, todos nós perdemos. Exatamente. A rádio perde publicidade, os profissionais liberais têm menos trabalho, as lojas vendem menos, se constroem menos, se vendem menos carros, todos os serviços ficam num ritmo mais lento. O que nos sinaliza esse relatório da Farsul? Quem sabe começamos por isso, por aí, por favor. Bom, Érico, para nós é um prazer estar aqui falando para vocês, mas não gostaríamos de estar tratando sobre esse tema, né? A gente gostaria que as coisas estivessem resolvidas, mas infelizmente não estão, e a situação do agronegócio gaúcho, especialmente nos últimos 5 anos, né, tem ficado muito complicada. E a gente estava esperando, tinha uma expectativa boa de uma safra normal em 2025, que não se confirmou, pelo contrário, né? Acabou se enfatizando um problema ainda maior, porque a gente vem de 5 sucessivas safras frustradas, 5 anos frustrados de produtividade, né? De 2020 a 2024, e esse relatório que a Farsul apresentou nessa audiência pública em Nometoc, ela não contempla ainda 2025. Então, o problema é ainda maior do que foi mostrado nesses gráficos. Só para ter uma ideia, né? Assim, você já tem dados preliminares das perdas, assim, de 2025, né? Aí eu pergunto tanto para a Fabiana quanto para o Marcelo. Já tem uma estimativa, assim, Marcelo? Érico, as primeiras estimativas que surgiram, elas foram em fevereiro, com alguma das grandes consultorias aí que fazem análise de produtividade no Brasil inteiro. E lá, em fevereiro, já se falava em 38 sacos de soja por hectare. Para traduzir isso, né, para todo o público que está nos escutando, nos assistindo, nós estamos falando que uma safra normal aqui no Rio Grande do Sul, ela tem um potencial de colher 60, 65 sacos por hectare. Praticamente metade. Praticamente metade. Isso foi a primeira estimativa. A Emater, na Expo Direto, teve os seus números oficiais lançados, né? E isso acontece todo ano na Expo Direto, e lá se falava em 37 sacos.
O detalhe é que a Expo Direto já aconteceu praticamente há 2 semanas e de lá para cá não choveu mais. Diga-se de passagem que no mês de março, que é um mês sempre muito importante para a cultura da soja, ele praticamente não teve nenhuma precipitação no estado. Então as perdas, elas de lá para cá só aumentam, né? Os números ainda serão piores do que esses que estão hoje divulgados. Ou seja, o cenário que tu nos trazes é esse, a perda em torno de 50% de produtividade. Exatamente, Érico. Se falava em 40 e depois foi se falando em 45, mas a gente imagina que isso vá passar de 50%. Porque tem sempre um volume importante de soja plantado pós-trigo. E esse volume plantado pós-trigo na nossa região basicamente é final de novembro, início de dezembro. E algumas regiões plantar em dezembro é normal. Esse soja estaria completando o ciclo agora durante o mês de março. Então o mês de março teria que estar chovendo dentro de uma normalidade 150 a 180 milímetros. Nós estamos falando de muitas localidades 0 no mês de março, para não dizer o quanto não choveu em fevereiro e janeiro no nosso estado. Muito abaixo da média esses últimos meses. Teve municípios, a gente tem tudo isso mapeado, mas para dar um exemplo do município do Numetoque, que é um município que tem sempre chuvas dentro da média ou a mais do que a média, na cidade de Numetoque foi registrado nesse último janeiro 29 milímetros. Quase nada. Exatamente. E o pior é que chuvas espaçam. Em alguns lugares foram um pouco mais que isso, mas teve lugares que foi menos que isso. Então, as perdas elas são severas para todos, mas para alguns mais acentuada ainda por conta da baixa precipitação. O mais angustiante é como a Fabiana nos falava desse efeito cumulativo, né, de perdas sucessivas. Exatamente. Aqui, nesse relatório, se fala em deixar de produzir, nesses 5 anos, 40,6 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. Essa estimativa para 2025 estava em mais 9 ponto alguma coisa. Então, nessas últimas 6 safras, ou 5 anos, seria uma perda de quase 50 milhões de toneladas. Isso dá um valor em reais estimado de mais de 106 bilhões de reais que deixaram de circular na economia do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, isso poderia ter sido transformado na cadeia toda produtiva, que é o que o agro impacta, né, em mais de 450 bilhões de reais. Foi isso que nós deixamos de movimentar na economia do estado do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que estão na cidade e que muitas vezes nem se dão conta ou não percebem o quanto está faltando chuva, porque o céu está azul, está bonito, eu posso ir no clube, eu vou para a praia, estou curtindo, mas as perdas estão se acentuando e todo mundo está pagando essa conta sem perceber. Porque, por exemplo, a matriz produtiva de Passo Fundo tem tudo a ver com o agronegócio, né? Nós temos uma Italac que depende da produção de leite no interior, que também acaba caindo por falta da água, por falta da chuva. Nós temos a indústria metalmecânica que produz máquinas para atender a agricultura da região, do estado, né? E nós temos todas as outras cadeias de serviço, desde a questão de logística, né? Os caminhoneiros esse ano vão ter metade do trabalho, metade da safra para puxar, então, ou seja, metade do combustível que seria consumido vai ser consumido esse ano, metade borracheiro, todos esses serviços que envolvem toda uma rede, né? Exatamente, toda uma rede que não tem como contabilizar todos os prejuízos. Dentro disso, Fabiana, o Fernando Rocha nos pergunta assim, para nós leigos, qual o impacto prático que pode ter no estado e até mesmo fora do estado? O que a gente pode já vislumbrar ou sinalizar assim, que vocês já percebem assim, de repercussões? O que a gente tem hoje é um PIB no Rio Grande do Sul igual ao de 2013. Ou seja, nós estamos 12 anos atrasados em relação ao PIB. Nós poderíamos estar muito à frente disso. E outra questão muito importante é o desemprego, né? Quanto menor a produção, menor as oportunidades de trabalho e menor o giro na economia, né? Se a economia não está girando, os empresários não podem contratar também, né? Porque, consequentemente, eles não vão ter essa condição, né? E para trazer, eu acho que uma informação assim, por favor, comparativa, né? Marcelo.
Doutor, nós tivemos uma grande seca em 2005. E agora 2025, depois de 20 anos, novamente uma grande seca. Só que lá em 2005, ela foi uma seca severa, que nós tivemos a média do estado abaixo de 20 sacos por hectare, para aquela época. Boa. Só que A produtividade era menor também. Foi menor, Exatamente. óbvio. O nível de tecnologia era muito menor na época. Sim. Só que foi uma safra frustrada. E agora nós estamos falando de um ciclo de frustrações de safra. Uma das questões que me vem, assim, tem um histórico, assim, de antecedentes, de período tão difícil que a nossa agricultura possa ter passado? Além de 2005, assim, que tu nos trazes, Marcelo? Olha, hoje a gente está aí no agro trabalhando mais de 25 anos já com o agro. Mas conversando com pessoas mais experientes que a gente, que já estão há 40, 50 anos trabalhando no agro, um ciclo tão difícil que nem esse no estado do Rio Grande do Sul, o pessoal não lembra. Porque já tivemos ciclos difíceis, mas foi de 1 ano, 2 anos e depois voltou a ter safras boas. E neste período tem mais um fator que a gente não falou ainda, Érico. Sim. E é que quando aconteceu a pandemia, praticamente pela escassez de produtos agrícolas no mundo inteiro e outros produtos, os preços de tudo subiu muito. Então, em 2019 para 2020, teve um impacto de praticamente dobrar o preço dos produtos agrícolas das commodities no mundo. Sim, sim. Só que nós, gaúchos, não tivemos a oportunidade de aproveitar esse momento, porque durante esse período de aumento, começou-se os períodos de perdas aqui no nosso estado. Então, além das oportunidades que teve o aumento do preço, nós não tivemos a oportunidade de aproveitar esse momento. Onde o restante do Brasil teve. Surfou nessa onda. Surfou nessa onda, exatamente. Como se diz. Tanto é verdade que se a gente hoje falar do agro brasileiro, ele vive um momento de prosperidade. Sim, o Centro-Oeste está bombando, acho que a região Norte também, né? Exatamente. Só que quando a gente recorta essa realidade e traz ela para o Rio Grande do Sul, é o que a Fabiana falou. Nós voltamos a ter um PIB hoje de 12 anos atrás. E aquilo que o Fernando Rocha perguntava, quer dizer, o Estado arrecada menos, o Estado tem menos recurso para educação, saúde, segurança, ou os recursos ficam congelados, não tem como aumentar o orçamento, pelo contrário, até tem que diminuir o orçamento, diminuir esse investimento, né? Aqui a gente tem um número de PIB que deixou, de impostos indiretos que deixaram de ser arrecadados nesse período, que chega a 16 bilhões 344 milhões de reais de impostos que poderiam ter sido revertidos em serviços para a população como um todo, né? Esse se deixou de arrecadar, né? Então, como eu falei antes, é incomensurável o tamanho da perda que nós tivemos se a gente levar em conta todos os fatores que poderiam ser medidos e a gente não consegue, né? O pessoal da cidade pensa, não, mas quem perdeu é o agronegócio. Não, todos nós perdemos, né? Todos nós. Porque a construção civil, como eu dizia, menos festas, enfim, eu acho que não tem setor que seja beneficiado, porque como a nossa, eu acho que Passo Fundo tem uma prestação de serviços mais forte, mas o agronegócio, eu acho que é o principal do PIB da nossa região. Do Estado, né? Do Estado como um todo. Do Brasil e do Brasil especialmente, né? Mas aí, das regiões agrícolas, o Estado do Rio Grande do Sul e a região Sul é uma das que mais representam, o agronegócio mais representa. E o complicado disso tudo é que a meteorologia é algo, ainda que seja uma ciência, mas parece que é uma ciência ainda pouco precisa ou muito desconhecido. Primeiro, não temos radar meteorológico aqui no Sul funcionando. Eu não sei se mudaria muita coisa, outros lugares que tem radar meteorológico, porque a previsão, no máximo que nós temos, o que eu vejo, eu acompanho o rádio, é 2, 3 dias uma previsão mais aproximada. A gente está muito deficitário nessa questão de infraestrutura para essas previsões, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eles têm canais de TV especificamente voltados a previsões do tempo, que são de minuto em minuto, né? E você pode acompanhar e ir por aquilo porque realmente acontece, né? Então a gente não tem essa estrutura para conseguir medir realmente esse movimento, né? O que a gente discutiu na Expo Direto desse ano, em alguns fóruns, sobre essa parte da meteorologia, que ela sim poderia nos ajudar.
em outros anos. Mas esse ano especial, Érico, é importante assim para todo mundo entender. Se a gente tivesse a previsão acertada do jeito que ela aconteceu, não teria momento para o produtor plantar que daria certo. Traduzindo, quando você tem uma seca mais no início do período do ciclo da cultura, tu pode atrasar um pouco o plantio, plantar um pouco mais tarde e ela vai ter um desempenho superior na parte final. Ameniza. Prejuízo, sim. O problema é que esse ano fez seca em janeiro, pegou as culturas que foram, o soja que foi plantado mais em outubro. Fevereiro impactou o soja plantado em outubro e novembro. E agora, em março, impactou o soja plantado em final de novembro e início de dezembro. Então, assim, é a tal da seca início, meio e fim, sabe? Não teria muito alternativa de fazer um manejo muito diferente. O microfone vai ficar melhor. No meio do agro se discute muito também a questão não necessariamente da falta de chuva, mas do momento da chuva. Em estocar essa água. Como é que faz para estocar essa água? Já tem algo avançado nesse sentido para que chova, quem sabe, no inverno bastante, você estoque essa água para fazer irrigação nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, enfim. Existe algo avançado propriamente dito para que isso dê certo logo ali no futuro? Essa pergunta é ótima, Tibola. Eu diria assim, hoje tem-se algumas iniciativas, inclusive o governo do estado anunciou na abertura da Expo Direto a flexibilização das licenças para fazer as tais das bacias de contenção nas áreas de APP. É uma intenção importante, a gente espera que isso vire realidade. Uma facilitação. É uma facilitação, mas agora nós temos um caminho para percorrer para ver se na prática isso acontece mesmo. O segundo ponto foi que o próprio governo do estado anunciou que teria alguns, e eles já lançaram o programa no ano passado, que é o ProIrriga, que é um incentivo para o produtor que queira fazer a irrigação de pivô central. O detalhe é que isso... Irriga mais do programa do governo do estado, o ProIrriga do BNDES. Exatamente. E isso é um desafio porque, primeiro, você precisa investir, precisa um recurso importante para investir na bacia de contenção e no próprio pivô, e isso é um trabalho de longo prazo. Nós estamos falando que hoje o estado, até o próprio governador, na abertura da Expo Direto, no lançamento da Expo Direto em Porto Alegre, mencionou que hoje o estado é 4% apenas da área irrigada. 4%. 4%. Então, para nós chegarmos a ter uma área mais significativa, terá que ser longos anos de investimento com incentivos para a gente realmente transformar o Rio Grande do Sul. Também o produtor tem que ter fontes disponíveis da água, porque se não tem um curso d'água, eu não sei, é permitido perfurar, também, né? É permitido perfurar poço artesiano para irrigação? É permitido. É permitido? Essa possibilidade, só que é mais burocrático do que uma captação num rio, por exemplo, que tem um volume maior de água, né? Então, depende de cada propriedade, de cada perfil de propriedade, é uma forma que você vai atuar. Mas como o Tibola estava comentando, a questão da reservação de água, até então não se podia fazer pelas leis ambientais, né? O que é um contrassenso, na verdade, porque a água tá ali, tá chovendo, ela vai escorrer, vai embora, e na hora que a gente mais precisa, a gente não consegue usar porque não tem água. E se a gente conseguir fazer um barrageamento, uma forma de reservar essa água, a gente consegue utilizar ela em momentos de estresse, como é o que a gente tá vivendo hoje, né? E me parece que a tecnologia, ela já existe, né? Há anos atrás, há décadas, o que não tinha justamente a possibilidade, não foi feito em governos passados algo para essa possibilidade, e estamos atrasados, e vai demorar, quem sabe, mais quanto tempo para que isso possa virar uma realidade de metade do estado, já que hoje é 4%, até chegar a 50%, demanda tempo, né? E além disso, nós tínhamos, como a gente já falou, Tibola, momentos onde tu tinha uma seca, passava 4, 5 anos bons, e na prática o produtor... Não valia a pena o investimento. Ele não investia. Agora não, nós estamos falando que a pergunta é, será que esse novo padrão climático veio para ficar? É uma pergunta que a gente se faz como produtor. Qual é o custo, assim, de implementar, um custo médio de pivô por hectare? Depende muito do contexto como um todo, porque o custo por hectare, ele tem girado de 25 até 35 mil reais.
Mas o que encarece é da onde que está o curso d'água ou da onde que você vai captar essa água e vai levar Isso até é o que faz pivô. diferença, a distância. Tudo isso Distância da influencia, energia elétrica podendo também. chegar até 50 mil reais o hectare, porque a energia elétrica, como a Fabiana falou, é um outro custo importante que precisa ter rede trifásica. Se na propriedade não tem rede trifásica e a rede está distante, tem um custo bem elevado para trazer essa rede trifásica. E outra, até a lavouras, por exemplo, vamos pegar a região aqui de Lagoa Vermelha, Capão Bonito, Vacaí, que tem uns trechos, uns pedaços bons de terra, assim, de 100 hectares. Para você irrigar uma propriedade dessa, tem um custo elevado para levar água no meio da propriedade também, né? Exatamente. É o que a gente estava falando, todo o custo estrutural acaba inviabilizando para que muitos produtores consigam chegar nesse ponto de conseguir irrigar, né? E também toda a burocracia envolvida, né? Porque é um processo longo, é um processo moroso. Até houve, inclusive, foi assinado também no início desse Expo Direto, e esse é o palco das grandes discussões dos problemas reais do Estado, especialmente no agro, né? O governo assinou um decreto, né? E foi a questão da diminuição do prazo para a outorga de água, que antes demorava em torno de 450 dias para se conseguir uma outorga de água. Quando um ano e meio! Exatamente. Então, ano e meio. As pessoas já desistiam no processo por ver que era quase infindável. Impossível. Exatamente. Então, isso inviabiliza também, né? Além do custo. E agora, parece que a partir desse decreto, eu não sei se está funcionando, se vai acontecer mesmo, mas se diminuiu, se puxou para 72 horas. Desistir mesmo. Exatamente. Fazer um intervalo. Vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. A Roberta, ela é que mora na cidade, enfim, mas ela fica pensando como fica a cabeça, né? A mente do homem do campo, sabendo em toda essa instabilidade, safra após safra. Essa é a pergunta para depois do intervalo, pontualmente 9 horas, 8 horas. Olha o hábito das 9, né? Geralmente o primeiro intervalo é 8h30, 9 horas, né? Eu tô com o hábito das 9 já, é 8 ainda, né? Eu tô preocupado, esquece de ligar o microfone, confundindo o horário, o Tibola, nós vamos ter que conversar depois. Acho que é o jogo do Brasil que eu tô tenso pra esse jogo logo mais. Eu acho que o resultado do Campeonato Gaúcho aí, acho que o senhor não se recuperou. Esse eu não dou muita bola, esse aí não. Então deixa quieto. Intervalo rápido, fique ligado, já voltamos. Agora são 8 horas, 8 minutos, 24 graus, temperatura de 24, elevar a temperatura na noite desta terça-feira. E a pergunta da ouvinte, a Roberta, falando a respeito de como fica a mente, né? A cabeça do produtor com todas essas instabilidades, safra após safra, doutor Érico. Feito, mas para quem está chegando agora, Tibola, vamos situar o ouvinte. Nós estamos falando hoje sobre perdas na agricultura gaúcha e possibilidades de renegociação. Estão conosco a Fabiana Venzon, que é gestora estratégia de agronegócio e produtora rural, e também o Marcelo Schwalbert, que é superintendente administrativo financeiro da Cotrijal e também produtor rural. Vamos à pergunta da Roberta. Como é que fica a cabeça do produtor rural? Durma-se com barulho desses, pessoal? Eu costumo dizer que não tem ser humano que esteja mais perto de Deus do que o produtor rural, né? Porque para ser produtor rural, especialmente no Rio Grande do Sul, você tem que ter fé, você tem que ter uma crença em Deus e relaxar nisso, porque chega um ponto que você não tem o que fazer. Porque toda a nossa parte a gente faz com excelência, né? O que o produtor sabe fazer é plantar muito bem, escolher o tempo certo, buscar as melhores cultivares, as melhores tecnologias, fazer muito bem o trabalho que cabe ao produtor. Só que fora disso, não é só o clima que nós não controlamos, né? Nós não controlamos o mercado, nós não controlamos o dólar, nós não controlamos a geopolítica, que influencia muito na cotação de preço. A guerra na Ucrânia aumentou todos os insumos. Exatamente, o nosso custo de produção foi nas alturas. A pandemia aumentou os custos. A pandemia aumentou os custos, então assim, não é só o fator climático, né? Esse é o que mais nos abala, porque ele nos tira a produtividade, né? E que um produtor que tem grãos, ele consegue negociar todos os outros aspectos, né? Com exceção, é claro, de câmbio, né? Mas, enfim,
Então, se a gente não tiver essa crença de que a gente está fazendo a nossa parte, além disso não há o que ser feito e está nas mãos de Deus, fica realmente muito difícil essa parte mental e emocional. E aí eu fico pensando um cenário assim, vamos dizer, o produtor que arrenda a terra. Exatamente. O produtor que arrenda a terra, vamos dizer, talvez planta uma parte da sua área cultivada é própria, outra área arrendada, tem financiamento para pagar maquinário, tem financiamento para pagar insumos. Como é que faz? Eu vou traduzir. Vamos lá, Marcelo, por favor. Conversando com um pessoal urbano, eu disse assim, te imagina que você trabalha 12 meses no ano. Os primeiros 6 meses você trabalha e recebe 100% do valor do teu salário. Nos outros 6 meses do ano, o teu empregador chega e diz o seguinte: a partir de hoje eu preciso que você continue trabalhando, só que eu não vou conseguir te pagar, mas você vai trabalhar 100%. Isso é quando você tem uma perda de 50%, ou seja, você não vai ter aquela remuneração no final do mês. Quando a gente vê a realidade do produtor, nós discutimos bastante com as instituições financeiras, na própria Expo Direto e com todas as diretorias dos bancos, Érico, e a gente trouxe um paralelo que aconteceu no Centro-Oeste ano passado. O Centro-Oeste teve uma pequena perda ano passado e a quantidade de recuperações judiciais, que são um artifício legal que o produtor pode pedir para não pagar suas dívidas e prorrogá-las. E que a gente particularmente não concorda com isso, mas no Rio Grande do Sul essa não é uma realidade. O produtor tem uma resiliência muito grande e nesses últimos anos o que a gente escuta do produtor é que ele precisa do prazo e taxa adequada para refinanciar essa dívida e pagar ela com um prazo mais adequado. O desafio é que quando aconteceu as primeiras 2 anos, isso ainda dava para ser feito. Digamos, tinha alguma gordura para queimar. Exatamente. Agora, com esse passar dos 5 anos, a discussão que foi feita na Expo Direto sobre o PL, que foi protocolado a nível de Senado, que é uma securitização, né? Esse nome tão estranho, que é achar uma forma de realmente financiar essas dívidas que o produtor tem num prazo mais alongado, não um prazo de 1 ou 2 anos, e sim num prazo, foi solicitado 20 anos, mas a gente sabe que 20 é um prazo bem longo, mas algo em torno de 10 para 20 anos, e com uma taxa de juros que seja compatível. O agro brasileiro, no passado, há 10 anos para trás, ele sempre teve um certo subsídio no juro, né? O produtor rural pagava um juro menor do que o mercado. Nos últimos anos, e aí não tem a ver só com o governo, tem a ver com a conjuntura do país e também da forma que foram conduzindo a agricultura e a forma de financiar o agronegócio. O agro cada vez mais foi para uma taxa de recurso livre, um custo de mercado, onde qualquer cidadão brasileiro paga. O problema é que a gente compete com outras agriculturas do mundo que são extremamente subsidiadas. E quando você produz... O juro nos Estados Unidos é 4% ao ano? 4%. Exatamente. Nossa taxa Selic está quase 15%. Exatamente. Com perspectiva de subir. Exatamente. Então, assim... E mais o dólar, variação, a gente nunca sabe o dólar quando vai estar na próxima safra. Tem isso. Então, só respondendo aquilo que o ouvinte perguntou sobre como é que fica a cabeça do produtor, é um baita desafio, porque a resiliência que o produtor teria que ter e teve nos últimos 2, 3, 4 anos... foi muito boa, mas nesse momento não é só resiliência, precisa sim de ações concretas em relação a essa securitização. Agora, esse cenário que nós estamos conversando é um cenário assim de muita apreensão, de muita frustração, como tu diz, porque a pessoa trabalha... que seja 6 meses, dá o seu melhor, como a Fabiana nos dizia, cuida, planta, investe, e o resultado não depende do trabalho dela, né? É como vocês dizem, olha, uma safra vai a cada 5 anos. Agora, essa sequência de frustrações de safra acaba deixando as pessoas sem a esperança de dias melhores. Fica difícil acreditar que isso vai ser passado, porque o presente, a atualidade está extremamente desafiadora da pessoa se manter a viabilidade do seu negócio, manter o negócio vivo. Eis a questão, né, Érico? E como o Marcelo estava falando, a safra de 2005, que foi até então a que foi a mais frustrada, que a gente tem memória recente, né?
houve uma securitização, então foi dado esse alongamento para os produtores pagarem suas dívidas, terem a condição de se reerguerem, de continuarem na atividade para conseguirem quitar as suas dívidas, né? Porque ninguém está pedindo perdão de dívida, né? O que precisa é um tempo para a gente conseguir voltar ao normal e tomar um fôlego e continuar produzindo, porque o que a gente está enxergando? Tem muita gente que não vai continuar. Não tem mais como continuar. Depois de 5 anos, você pegando o seu dinheiro, literalmente enterrando ele. E dependendo da chuva, para conseguir tirar pelo menos o investimento que você enterrou ali, e não ter nem isso, e ainda precisar sobreviver, porque tem gente que precisa para sobreviver, para alimentar a família. Não é uma agricultura industrial, empresarial no Rio Grande do Sul. A gente tem muito mais propriedades menores. É agricultura, digamos, familiar, né? E de subsistência, né? Só que se você só enterra, só tira e não consegue o retorno mínimo do seu investimento, chega um momento que não tem mais. E se você vai a banco, as taxas de juro acabam te inviabilizando ainda mais, né? Então, tem uma sucessão de fatores acontecendo que, infelizmente, sim, cada vez mais os menores vão acabar sendo incorporados pelos maiores. Esse é um assunto que eu queria entender. Seguido, eu escuto as pessoas dizendo que os grandes produtores sofrem menos ou que os grandes produtores sairiam menos prejudicados nesse cenário. Eu queria entender por quê. O agro é feito de escala, né? Quando você falou antes, Érico, sobre a importância daquele produtor que talvez tenha uma área arrendada, eu trago um ponto, vou falar sobre isso, mas eu vou trazer mais um ponto. O produtor tem uma necessidade mínima de equipamento agrícola, né? Coletadeira, trator, caminhão, enfim, para fazer uma determinada área. Se ele tem uma área maior, ele consegue diluir melhor esse custo fixo da propriedade, e, portanto, a rentabilidade por hectare ela se torna maior. Quando o produtor começa a ter uma escala menor, os custos fixos eles são inerentes e você consegue cortar até um certo ponto, de um certo ponto para baixo. Você não consegue ter um meio trator para trazer aqui, né? Você vai ter um trator mesmo que pequeno, adequado para aquela propriedade. Então, o produtor maior acaba tendo uma rentabilidade melhor por conta da diluição dos custos fixos. Porém, depende muito da quantidade de área que ele tem própria versus área arrendada. Hoje a área arrendada na nossa região, ela gira aí de 15 até 20 sacos, em alguns casos até um pouco mais que isso. Esse custo é um custo direto. Que esse ano, para aquele produtor, vamos fazer um cálculo, aquele produtor que está colhendo 30 por hectare, se ele tem um custo de arrendamento de 20 e o custo dos insumos, a semente, o defensivo, o fertilizante, o custo de produção direto é mais 30 mais 20 dá 50. Já faltou 20 sacos só para pagar isso. Aí ele tem mais uma prestação de máquina, talvez ele vai ter mais alguma prestação de terra e precisa viver. Aí que tá. Com esse agricultor, que eu acho que nós estamos conversando, deve ter muita gente boa que está nessa situação. Não sei se 20%, 30% dos produtores rurais, talvez mais. Qual é a saída para esse produtor, Marcelo? Tu que representa uma grande cooperativa. A saída é realmente pegar todo esse passivo e ter um prazo de 10 a 20 anos com uma taxa de juro compatível, porque ele vai ter uma pequena parcela para pagar esse valor durante essas próximas safras, só que começa uma vida nova, porque hoje se ele precisar só refinanciar esse passivo que tem e diluir ele num curto espaço de tempo com uma taxa incompatível, ele não cabe isso no orçamento, não tem matemática que fecha. Mas essa saída, o governo, tu me dizia assim, que o presidente da cooperativa ainda participou de uma reunião a nível estadual, mas o que tem a nível estadual ou federal, tem alguma sinalização de que isso vai acontecer?
Tem hoje uma articulação de todas as entidades, As seja lideranças. sindicatos, seja toda a Farsul, Farsul, os deputados da bancada ruralista, Cerealistas, o próprio enfim, governo, cooperativas. o governador em especial, fazendo um pleito único, porque uma das coisas que a gente não pode nesse momento, Érico, é fracionar pedidos, né? Porque você não ganha a força que é necessária. E hoje tem esse pleito a nível de governo federal, mas é um trabalho que precisa ser feito para conquistar isso, porque a gente viu um pouco, né, da angústia que as famílias e as pessoas no Rio Grande do Sul passaram ano passado para conseguir acessar algum recurso por conta das enchentes, né? Muito se foi divulgado, mas na prática foi um grande desafio o acesso a esse recurso que o governo federal supostamente teria colocado no estado, e isso foi para a população em geral. Agora o desafio é que o problema está localizado no agro, e esse recurso precisa chegar no produtor. Mas na prática agora, o produtor que está passando por esse problema agora de um déficit de 20 sacos por hectare, o que ele vai ter de prazo hoje para pagar? O que ele está tendo na prática hoje, no atual momento? Hoje está sendo pleiteado para que seja discutido que todos os vencimentos sejam prorrogados por 6 meses. Não tem uma aprovação ainda disso. O que está sendo discutido isso é a nível de Brasília, para que todos os vencimentos bancários sejam rolados para 6 meses para frente, que daí você consiga construir a tal da securitização. Mas isso ainda não está aprovado. Então o produtor hoje está angustiado, porque ele está colhendo e ele não tem nada definido. Uma coisa é certa, ele tem um vencimento num determinado período que hoje, se não mudar nada, ele precisa honrar. Um ouvinte aqui, é produtor, eu sei que trabalha com vaca de leite aqui, porque ele nos ouve sempre no final da tarde, inclusive é um gremistaço, está sempre ouvindo a Arapuru no final da tarde no esporte, que é o Leonir Glenck, no interior de Vitor Greff, ali na divisa com Ernestina. Ele fala o seguinte: mas olha, se perfurar poços artesianos, vamos terminar com o mundo inteiro, pois já estamos com muita pouca água na superfície na região e poucos poços artesianos para consumo humano e animal. E no Mato Grosso já está sendo proibido a irrigação através de poços artesianos. Ele manda um abraço aqui e, por favor, leia meu questionamento, Tibola. Tá bom? É o Leonir, mora lá então no interior de Vitor Greff, ali próximo à divisa com a Ernestina, e tá ligado conosco na Arapuru. Aí eu pergunto, não é o assunto de hoje irrigação, mas a irrigação, assim, chega a ser uma ameaça para o lençol freático, porque nós temos o aquífero Guarani aqui, que é monstruoso. Na Amazônia tem um outro aquífero maior ainda, que eu não recordo o nome. Então, se formos usar o aquífero Guarani, comprometeria o abastecimento? O que se sabe sobre isso, Marcelo, por favor, hoje, Fabiana? Para trazer um dado, né, tem um estado nos Estados Unidos que tem 60% da sua área agricultável irrigada. E esse estado, ele é 100% irrigado com irrigação com pivô central com poços perfurados. Então hoje legalmente existe a legalidade, e lá teve toda uma discussão de como controlar o nível do lençol freático, porque tem hoje tecnologia para você controlar esse nível. Então os produtores daquela região podem captar o estado. Eu estava lembrando se era, não é Missouri. Podemos até pesquisar aí, mas me faltou aqui o nome exatamente, mas podemos pesquisar aí. Mas tem um estado dos Estados Unidos que tem esse percentual e utiliza essa tecnologia, onde o produtor consegue captar um volume, e aí, em determinado momento, se o lençol freático baixa e que possa começar a querer comprometer, o nível de captação diminui, e eles acharam um equilíbrio em relação a isso. Então existe tecnologia. Porque as pessoas aí não podem esquecer que o lençol freático, ele acaba sendo realimentado pelas chuvas. Exatamente. É uma troca, quer dizer, é um entra e sai, quer dizer, não... Bem lembrado, a agricultura hoje, 85% do que a gente investe de água na agricultura volta para o sistema. De cada 100 litros d'água que a gente investe na agricultura, 85 volta, né? 85% volta para o sistema. Então, não é um consumo que você consome e nunca mais vai utilizar. Desaparece, exatamente. Tem todo um ciclo, né? Que é retroalimentado.
Ontem, por acaso, eu não sei a troco de quê, num canal rural de noite, eu estava assistindo uma entrevista do presidente brasileiro da Associação de Produtores de Fruta. Ele estava contando do que é a produção de frutas no Vale do São Francisco, exportação para o mundo todo, falando exportação, sabe? Então, assim, a agricultura irrigada não é um problema, não é um perigo, pode ser uma saída, desde que bem feito, com regra, para muita gente desfrutar disso. Na Espanha, a agricultura em determinadas regiões da Espanha que são muito secas, muito áridas. A Espanha é um deserto praticamente. Eles dessalinizam a água do mar para fazer irrigação. Então, assim, a tecnologia existe. Óbvio que quando a gente está falando hoje da realidade nossa, tem um caminho, né? A gente não pode vender uma ilusão que amanhã todo mundo vai irrigar e está resolvido. Tem um caminho muito grande aí para a gente evoluir nesse processo. Um outro dia um produtor me dizia assim, interessante o raciocínio, que é bem verdadeiro. Érico, não adianta os produtores começarem a vender área de terra, porque quem é que vai comprar? Exato. Então, talvez um pequeno grupo de produtores mais capitalizados ou consiga adquirir, mas não vai ter poder aquisitivo, não tem mercado para isso. Então, não é a saída, não, eu vou vender metade que eu tenho, 20% que eu tenho, não resolve, porque acho que não tem esse poder de compra. A gente sabe que nos últimos anos aconteceu uma movimentação maior de venda de terra, mas obviamente que depois de 5 anos, com as frustrações que tem, as pessoas que têm essa capacidade se diminuíram muito. Então realmente não é uma solução hoje. A solução é achar um mecanismo para fazer esse alongamento com taxa e prazo adequado. E eu pergunto para vocês, essas perdas repetidas na nossa agricultura, já repercutiu assim em diminuição do preço do hectare? Hoje o que a gente percebe, sim, já teve uma redução, não tão significativa, mas teve. O que a gente imagina que precisa acontecer, Érico, também é uma redução nos arrendamentos, como você falou. No custo do arrendamento. Quando o soja foi a 200, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, deu uma inflacionada, né? Uma inflada nesses custos. Só que a realidade do mercado não é o soja 200 e não é a produção de produtividade todo ano boa, como nós estamos falando todo esse período. E teve um outro fator, né? Quando o soja foi a 200 na pandemia, muita gente que nunca teve contato nenhum com o agro acabou virando investidor, porque o agro era pop, o agro era top, o agro era tudo, né? E aí entra essa sequência de anos ruins, pelo menos para nós aqui, e aí as coisas se arrefecem, agora ninguém mais fala, né? Só que quem sabe realmente como é o dia a dia e como são os desafios de produzir, sabe que não é simples assim, né? Não basta você ter o dinheiro para comprar o hectare de terra, né? Você precisa ter toda uma estruturação que possa te proporcionar isso, né? E a saúde financeira que te permita passar por tanto tempo, e a saúde financeira que eu falo não é só o dinheiro no caixa, mas acesso a crédito bancário, né? Porque muitas vezes você não tem o acesso ao crédito, né? Você tem algum problema enfim, que possa te restringir isso. Então, o cenário é muito complexo, né? Por isso que os aventureiros não permanecem, né? Eu busquei aqui a informação sobre o estado americano, é o estado de Nebraska, tá? Nebraska. Tem 5,4 milhões de hectares de terras irrigadas e corresponde, só o estado do Nebraska, a 13,5% do total de irrigação nos Estados Unidos. Esse número, por exemplo, ele é maior do que qualquer número da nossa irrigação, né, aqui no Brasil. Exato. Só o estado do Nebraska. Por exemplo, lá eles têm 55 mil equipamentos em operação, cobrindo uma área de 2,7 milhões de hectares. Olha só. É muita coisa. Ótima informação. Obrigado aí, Tibola. Trouxe a precisão da informação. O Tibola tá ligado. Eu achei que ele tava meio dorminhoco. Mas o Tibola tá ligado. Foi só impressão. Vamos pro intervalo, pode ser? Vamos fazer um intervalo. Depois voltamos. Doutor Érico. Vamos pro último bloco, né? O programa hoje é mais curto, vai até às 9 horas. Estamos falando sobre as perdas na agricultura gaúcha e possibilidades de renegociação. Estão aqui conosco a Fabiana Venzon
que é gestora estratégica de agronegócio, produtora rural e também do Conselho de Administração da Cotrijal, né? Eu estava esquecendo. Isso, e também o Marcelo Schwalbert, que é superintendente administrativo financeiro da Cotrijal, produtor rural, quer dizer, uma turma de peso, no sentido peso de conhecimento, de experiência, não de obesidade. Turma de peso nesse sentido né? O que o agricultor, pessoal, vamos dizer, não deve fazer? Vamos ver assim, praticamente, quer dizer, o que fazer não depende só do agricultor, mas o que não fazer nesse momento? Porque o que me preocupa, à medida que o agricultor fica numa situação de inadimplência, compromete a Cotrijal, compromete a Metasa, compromete a Stara, a Jan, Vence Tudo, e, né, New Holland, Massey Ferguson, enfim, é toda uma rede, uma rede que compromete e que fica muito fragilizada. Então, o que o agricultor não deve fazer, tu que é da direção da Cotrijal, o que vocês estão orientando, assim, O que a gente comenta muito com o produtor que ele não pode perder o histórico da grande parceria que ele tem com cada instituição que ele tem. Seja com a cooperativa, seja lá com o cerealista, seja com a instituição financeira que é quem banca ele não pode perder essa credibilidade. Ele precisa, mesmo num momento difícil que nem esse, sentar na frente de quem quer que seja para discutir a situação. Porque a solução, ela é dura, ela é desafiadora, mas o não dar as caras e não aparecer num momento difícil abre uma margem de pensamento, vamos dizer assim, do criador. Então, o que a gente tem discutido é que o produtor precisa realmente fortalecer aquela parceria que ele sempre teve. Dentro da própria cooperativa nós temos comentado, o produtor precisa comparecer, entregar a sua produção, trabalhar com a cooperativa, que a cooperativa em conjunto vai buscar achar a solução. O que tu dizes assim, Marcelo, me parece muito adequado. Diz, olha, não se desespere, não se dê por vencido, não desista do negócio, né? Quer dizer, é um problema que afeta todos, de novo, como foi a enchente, então precisa de uma solução conjunta e a solução passa muito por via política, né? Porque não adianta, eu vou conseguir um financiamento internacional, vou tentar isso, não é por aí a resolução, tem que vir de cima para baixo, de Brasília, para dar um certo suporte. Exato, quando a gente falou há um tempo atrás sobre a importância dessa prorrogação por 6 meses, é esse prazo que precisa para se construir isso. E, obviamente, nós fizemos uma discussão com várias instituições financeiras na própria Expo Direto e inclusive uma discussão com as instituições financeiras em conjunto, sentando todos na mesa, e a discussão foi: se cada credor querer olhar só o seu lado, a solução não é por aí. O que se precisa é sentar com todos e se discutir e achar uma solução com cada credor, buscando cada um receber uma parte ou achando uma forma de equalizar isso num prazo. Obviamente que a securitização vem para solucionar tudo isso. Mas enquanto que isso não tem e não existe, o produtor precisa permanecer com as parcerias que ele construiu na sua jornada aí de produtor, no período de produtor. Agora, a Fabiana falava algo nesse sentido, assim, dessa resiliência, né? Dessa capacidade, você entender, olha, é um momento bem difícil, mas isso certamente em algum momento vai passar, né? Nós não estamos num processo, vamos dizer, de desertificação. Exato. A nossa área não vai se tornar um Saara, um Atacama, então isso é algo transitório, se precisa de medidas de ajuste para que esse momento difícil seja superado, né? Tem uma pergunta aqui também do ouvinte, o Carlos, perguntando o seguinte: o que eles pensam, né, os convidados aqui, sobre a questão daquele modo de armazenamento que era feito no Brasil, não da mesma forma, mas algo parecido que a Conab fez nos anos 90, início dos anos 2000, do armazenamento, então, dos grãos para segurar preços internos e também para garantir o abastecimento aqui no mercado interno. Mas isso mas não é um... Tá, na verdade essa é uma solução... estoque regulador aqui, essa solução para o que nós estamos passando, ela não se enquadra, porque o Brasil vai colher uma das maiores safras da sua história, graças
ao bom Deus, ele vai, pelo menos em outras regiões, nós vamos colher a melhor safra da história, a maior safra de soja e de milho. Então, hoje não existe uma preocupação de desabastecimento no Brasil, né? O Brasil, mais uma vez, né, a gente alimenta 5 Brasis a nível de mundo, né? O desafio é que esse modelo que se trabalhava no passado, ele trabalhava com preço mínimo, só que mesmo que a gente tivesse hoje um preço mínimo melhor que o preço de mercado da soja, você não tem o grão, não tem o produto, né? Não é um problema de preço nesse momento, o problema é realmente não ter o volume, o produto para transformar isso em reais. O Ivar Schwank traz aqui uma muito boa colocação dele. Dizendo, que conselho certíssimo, seu Marcelo. A luta é a manutenção do crédito ainda, e tudo a Cotrijal sempre foi flexível e empenhada com seus associados. Todos juntos somos fortes. É o lema da cooperativa. Esse é o nosso lema, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que tu diz, eu acho que hoje, mais do que nunca, quer dizer, é que nem Passo Fundo, acho que uma semana, 2 atrás, você ficou vários dias com problema d'água. Então, o problema d'água não era na minha casa, não era na casa do Tibola, o problema d'água na cidade. Então, não é que eu tenho que resolver o meu problema, não, tem que resolver o problema na cidade. Problema de todo mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco. Se ele afundar, morre todo mundo. Então, é preciso realmente essa consciência do que o problema é coletivo, né? O problema não é de uma classe isolada, né? Isso afeta, sim, todo mundo de maneira direta ou indireta, né? E aí eu pergunto, Marcelo, a cooperativa, nesse sentido, está tendo alguma a linha de comunicação com os seus sócios, no sentido de orientando, olha, nós estamos fazendo isso, estamos buscando tal coisa, as opções possíveis, isso que tu nos diz, eu pergunto porque eu sou leigo. Ótimo. Porque é isso que o Ivar dizia assim, olha, eu acho que o agricultor está precisando dessa orientação, ele está precisando de um rumo, de um norte, porque tem muita gente perdida, desesperada, se sentindo sem saída. A gente acredita-se que, primeiro, as parcerias históricas, elas, nos momentos mais difíceis, elas têm que se valer. E a cooperativa sempre buscou estar ao lado do produtor nos momentos bons, e aí nos momentos bons talvez a gente tenha que lembrar, né, porque nos momentos bons todo mundo também quer estar ao lado do produtor, mas principalmente nos momentos difíceis. A cooperativa vai completar 68 anos de história, né, é uma história de mais de 6 décadas, onde passou-se muitos desafios nesse período, só que todos os desafios que se passou foi, primeiro tendo uma comunicação muito clara com o produtor. Nós tivemos reuniões com nossos gerentes, que hoje atendem o produtor em todos os 53 municípios. E agora 53 municípios a Cotrijal está presente? 53 municípios, numa área de mais de 1.200.000 hectares. Onde a gente sempre, o nosso presidente, né, o Ney, sempre foi muito claro, dizendo a gente está sempre ao lado do produtor, nós temos que lembrar isso, e nós precisamos que o produtor, nesse momento, entregue a produção para ele na cooperativa, que depois nós vamos sentar e vamos, em conjunto, achar uma solução individualmente, porque existem realidades também um pouco distintas. A gente está falando que, sim, o Rio Grande foi super afetado, está sendo afetado, mas também lá no CPF existem realidades mais críticas, menos críticas, e a gente precisa, em conjunto, sentar e discutir e achar soluções. É isso que a gente sempre praticou, Érico, nesses 68 anos, e não vai ser diferente num ano desafiador como esse. Quantos associados tem nesse momento a Cotrijal? Hoje praticamente chegando a 17 mil associados. Já passamos. 17 mil produtores. 17 mil produtores. 17 mil, eu diria assim que no mínimo aí, porque a gente tem mais do que um associado por família, né? Mas nós estamos falando aí tranquilamente de praticamente umas 8 mil famílias impactadas diretamente pela cooperativa. Uma curiosidade. 8 mil de associados, desculpa. Sim, fora os mas não-sócios. Tem mais quase 3 mil funcionários também, que as famílias dependem disso. 3 né? mil funcionários. Então, 2.800. 2.800, 3 mil funcionários. Esse ano, diferente das demais edições, a Cotrijal não divulgou números, acho que nem de público, nem de negócios. Isso, e aí estou aqui numa rádio tão importante da nossa região, agradecer o quanto a mídia foi soube entender isso, Érico. Respeitosa. Respeitosa, essa é a palavra. Porque a gente chegou à conclusão que todas as vezes que todas as grandes feiras do Brasil divulgavam o número, geravam polêmicas.
Essa é a grande verdade. E a gente chegou à conclusão que a feira, ela é o sucesso que é, não tem necessidade de divulgar os números. Cada um que vai lá expor, ele sabe o potencial da feira, tanto é que ele já deixa reservado para o próximo ano estar lá. E o parque está expandindo, né? Quando é que vai ficar? Tem uma expansão. Tem uma intenção. No projeto. É. Esse ano eu não fui lá. Seria para o próximo ano, né? Mas só que com o cenário atual a gente não sabe. Tem que ser mais cauteloso. Exatamente. Tem um desafio aí pela frente. Nós estamos discutindo todo o desafio aí de amparar o produtor. Então, esse é uma Não é discussão. prioridade investir na ampliação. Não é aconselhável investir nessa situação, né? Até porque pode passar uma imagem negativa também da cooperativa, né? Num cenário como a gente está vivendo e a cooperativa está investindo, né? Não que não seja importante isso também, mas né? Acho que tu falas, Fabiana, a questão de prioridade, né? Exatamente, Isso. mas é exatamente uma questão de prioridade, né? Prioridade é atender realmente o associado, né? A pessoa, a razão de ser da cooperativa, né? Que é o associado. Porque a gente que acompanha a distância ficava aquela ideia... a Expo Direto, para ser exitosa, teria que superar os números anteriores, primeiro lugar. Ou, se a gente for levar em conta, porque tem uma feira grande em Londrina, tem outra feira grande... em Cascavel, outra lá em Rio Verde, outra... Ribeirão Preto. Ok, então é como se tivesse uma competição, quem é maior... Mas eu diria que a gente foi precursor nessa de não divulgar, e eu te diria que muito provavelmente outras grandes feiras do Brasil vão para o mesmo rumo e o mesmo caminho, porque as feiras se concretizaram como uma grande atrativo para o agronegócio, traz muita informação além de negócios, conhecimento, tecnologia, que vai muito além só do negócio. Então eu acredito que essa seja um caminho meio que sem volta para as feiras do Brasil como um todo. E nós, da Expo Direto, foi acho que muito acertado não ter essa divulgação, e se pretende não divulgar para os próximos anos, para as próximas edições. Porque o número aquele era um número, vamos dizer, de propostas, porque no final das contas podia ser diferente, algum financiamento não era aprovado, alguém mudava de ideia, então era uma estimativa bem próxima dos negócios. Era uma estimativa que tinha um percentual disso depois vira realidade. Sim. Qual é o percentual? Depende muito do ano, depende muito de quantos lugares o produtor tinha protocolado o seu pedido, mas o fato é que se aquele número não tivesse algo bem concreto, quem estava expondo não ia fazer o investimento para estar lá, né? Eu acho muito importante, Marcelo, assim, essa tua posição como superintendente da cooperativa, dizendo que vocês não vão deixar o associado na mão. Né? Olha, nós estamos juntos, nós estamos lutando, né? O ouvinte aqui, o Ivar Schwank, dizendo todos juntos somos fortes. Quer dizer, essa é um momento de se unir, vamos se ajudar, vamos trabalhar junto. A Fabiana dizia, todos estamos no mesmo barco, vamos encontrar uma solução, todos precisam de uma solução. Exato, e a real motivo da cooperativa existir é o associado. Então, quando a gente procura trabalhar olhando para o produtor, para o associado, talvez diferente de outros modelos de negócio, de atuação com a agricultura, com o agro, o número é importante, com certeza, a cooperativa é sólida, mas ela leva muito em consideração as pessoas, muito em consideração a história que o produtor tem com a cooperativa, o caminho que ele construiu, né, com a cooperativa não vai ser manchado por uma safra ou por um ano. Eu acho que essa é uma hora muito oportuna para fortalecer essa parceria, né, da cooperativa. Olha, nós estamos juntos, nós estamos ao seu lado, essa luta é nossa. Eu acho que isso certamente vai fortalecer e colaborar para a manutenção dessa parceria, né? Porque aí, vamos dizer... Olha, eu diria assim, Érico, pelo menos umas 5 safras consecutivas novamente de produtividades muito boas. Para o produtor voltar a ter o fôlego, a gordura que se falou em algum momento aqui que ele tinha. Então precisa ter esse trabalho aí
que entrevistava o diretor da Embrapa aqui no Sábado da Ecologia, ele estava falando disso, dessa virada que a Embrapa, tecnologia, etc, e trouxe. Tem alguns comentários bem positivos aqui. A Nilce Erig, parabéns Fabiane e Fernando por compartilhar o atual cenário e a situação do povo gaúcho. Lamentável, mais um ano extremamente desafiador para os produtores gaúchos. O Tiago Mendes também, parabéns pelas explanações do cenário atual. A Gabriela Kirst dizendo boa noite, excelente programa, assunto extremamente delicado e cirurgicamente abordado pela Fabiana e pelo Marcelo. Outra, Mato Grosso passando por momentos difíceis na agricultura. Mato Grosso está num momento difícil agora ou não? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul geralmente... Falta d'água também? Exatamente. Quando o Laninha pega aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul é um clima muito parecido. A região de Mundo Novo, aquela região toda. O Tibola está sinalizando que já estamos no nosso horário. Já está quase na hora do jogo, o pessoal já vai entrar em campo lá, então infelizmente temos que encerrar o programa. Agradeço vocês, eu achei esse programa necessário, importante, eu acho que as palavras de vocês para tranquilizar os produtores foram fundamentais, dizer, olha, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, vai ter que se dar um jeito, né? Vai ter que se dar um jeito. Existe solução, para tudo existe solução, né, Érico? A gente só não pode desistir, baixar a cabeça, ou desespero. Se desesperar e desistir. O problema do desespero é que a gente perde a capacidade de pensar. Exatamente. Então, se a gente olha, algum jeito vai ter que ter. Né? É como o Marcelo está dizendo, vamos aguardar um pouco, espera um pouco. 6 meses de carência para começar a organizar a casa, então é por aí. Eu acho que essa é a mensagem final que fica para os nossos ouvintes. Então, Fabiana, muitíssimo obrigado. Ano passado já tivemos conversando sobre a força da mulher no agronegócio. Hoje contamos também com a presença do Marcelo Schwaubert, que como representante da Cotrijal é uma autoridade nisso e fala em nome da cooperativa. Que bom, eu acho que importante e tranquilizadores os esclarecimentos que vocês trouxeram. Muito obrigado pela disponibilidade, pessoal. A gente que agradece, Érico, essa oportunidade de esclarecer isso para tantas pessoas que muitas vezes nem se deram conta do atual momento que a gente está vivendo, né? Porque a minha angústia, e isso é um problema também de saúde mental, de saúde pública, porque essa população está sofrendo muito. Exatamente. Então, pessoal, até uma próxima. Até muito mais. obrigado, Érico. Obrigada.